No final, uma arma é disparada a sangue frio na cabeça de um deles, com consequências fatais, e a confissão termina. Uma longa fila de testemunhas compareceu ao Tribunal do Distrito Leste de Nova York para depor no julgamento contra o ex-secretário de Segurança Pública, Genaro Garcia Luna. Todos declararam a mesma coisa. O acusado havia cooperado com o cartel de Sinaloa durante seus anos como responsável pela segurança dos mexicanos. Cooperação no tráfico de substâncias, proteção de narcotraficantes perigosos e fornecimento de informações sobre grupos rivais. Foram apenas algumas das tarefas de Genaro Garcia Luna que ele executou enquanto enchia os bolsos com subornos milionários. Embora a defesa do ex-funcionário tenha negado essas acusações o tempo todo, alegando que supostamente não havia provas disso. A justiça tinha um vídeo secreto que teria exposto o vínculo que Genaro Garcia Luna mantinha com Edgar Valdez Villarreal, conhecido como La Barbie, e como ele estava a serviço do poderoso cartel de Sinaloa durante a primeira década dos anos 2000. Estive no exército mexicano e 8 meses como pistoleiro. Torturados e espancados com sangue fresco nos rostos e mãos amarradas, confessam perante seus algozes. Desde seu apelido peculiar, que reflete sua personalidade ansiosa e obsessiva, até as acusações de narcotráfico que o mantém hoje na prisão. A história de Garcia Luna é um exemplo da dualidade do poder no México, onde as figuras que prometem segurança muitas vezes se veem envolvidas nos mesmos crimes que juram combater. Mas quais foram os crimes de Genaro Garcia Luna? O que continha aquele vídeo inquietante que poderia ter mudado o rumo do México se tivesse sido levado em consideração? Então deixa eu te contar sobre esse vídeo. Em 16 de maio de 2005, quando a chamada guerra contra o narcotráfico ainda não havia começado. O porto de Acapulco foi cenário não só de um acontecimento atroz, mas também dos primeiros estragos que a narcopolítica começava a deixar no México. Dias antes, chegou ao famoso porto de Guerrero vindo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Juan Miguel Vizcarra, um ex-militar que tinha planejado passar férias junto com sua namorada, Norma, e sua filhinha de 2 anos, o que a princípio, Norma pensou que seria um descanso em família memorável. Aos poucos, ela começou a duvidar de que, na verdade, tudo era apenas uma fachada. Seu parceiro começou a ter comportamentos estranhos, constantemente mantinha reuniões com homens misteriosos durante as noites em que permaneceram no porto. Ele nunca foi à praia com a família. Além disso, Norma e a filha estavam proibidas de sair do hotel. Então, sem conseguir suportar mais o silêncio de Vizcarra, Norma o confrontou e exigiu uma explicação sobre o que realmente estava acontecendo. Embora o homem inicialmente tenha se recusado a confessar a verdade, na manhã do dia 15 de maio, tudo mudou. Uma ligação suspeita alertou Juan Miguel Vizcarra sobre o que estava por vir para ele e sua família. E com os nervos à flor da pele e uma pressão inegável, o ex-militar foi obrigado a confessar à sua namorada que havia renunciado ao seu cargo militar para ter uma nova ocupação. Nada mais, nada menos do que ser chefe de assassinos de aluguel. Não de qualquer grupo, mas sim dos Lozetas. E ele comandava pessoas em Acapulco e Zihuatanejo, que coordenava para cumprir a difícil e perigosa missão de tirar do cartel dos Beltrán Leiva o controle do estado de Guerrero. Aparentemente, os indivíduos pertencem ao grupo dos Lozetas, o braço armado do cartel do Golfo. Vizcarra disse para Norma fazer as malas rápido, que eles tinham que fugir do hotel o quanto antes, porque seus aliados tinham sido capturados em Zihuatanejo, o que significava que o cartel de Sinaloa estava no encalço deles. Vizcarra tentou fugir de Acapulco com sua namorada e filha em seu carro. No entanto, na altura do Parque Papagaio, 3 caminhonetes sem placas bloquearam seu caminho. E dessas, desceram cerca de 10 homens armados que usavam uniformes nos quais estavam estampadas 3 letras: Agência Federal de Investigação, ou seja, Agência Federal de Investigação. Naquela época, era Genaro Garcia Luna quem atuava como chefe desse órgão. Vizcarra, então, foi privado de sua liberdade e levado para uma propriedade do cartel de Sinaloa, junto com sua família, uma casa de segurança de La Barbie. Na época, ele era o chefe das praças do cartel de Sinaloa em Guerrero e responsável por enfrentar a guerra que El Chapo Guzmán e El Mayo Zambada declararam aos Lozetas. Eu sou recrutador dos Lozetas e há 3 pontos de recrutamento que são Monterrey, Nuevo Laredo e Monterrey. Norma e sua filha foram libertadas um dia após o sequestro, por sorte. Mas Juan Miguel Vizcarra e outros 3 membros dos Lozetas, identificados como Sérgio Alberto Ramon, Andrés Tamariz e Edgar Ortiz, não tiveram a mesma sorte. Seus algozes filmaram todo o sofrimento.
Nele, é possível ver os 4 membros dos Los Zetas olhando fixamente para a câmera segurada por La Barbie. Eles confessam diante de seus algozes como se livram das pessoas que atrapalham seus negócios escusos. Eles aparecem visivelmente espancados e com alguns plásticos pretos que protegem as paredes desse líquido vital. Os 4 Zetas são interrogados sobre seus métodos para se livrar dos corpos de suas vítimas. Eles pegam alguém, tiram informações, seja porque movimentava droga, dinheiro ou algo assim, tiram o que quiserem, o que o crime atrai, e depois de terem torturado, executam. Depois de tirar toda a informação possível, o disparo de uma arma de fogo na têmpora de Juan Miguel e de seus outros 3 sócios marcou o fim da vida deles. E da gravação que, posteriormente, o cartel de Sinaloa enviou de forma anônima à então Procuradoria-Geral da República para sua divulgação. E quando consideram que alguém está atrapalhando ou já não serve mais, simplesmente fazem essa pessoa desaparecer? No entanto, o governo do México se recusou a tornar público o vídeo bruto. Por isso, os membros do crime organizado se encarregaram de enviá-lo para 2 meios de comunicação norte-americanos, que rapidamente retomaram a história e expuseram os supostos vínculos que autoridades mexicanas mantinham com organizações criminosas. Após o escândalo do vídeo, o governo federal foi obrigado a convocar uma coletiva de imprensa, liderada por José Luiz Santiago Vasconcelos, que na época era subprocurador de investigação especializada em delinquência organizada. O funcionário admitiu que 11 agentes da Agência Federal de Investigações atuaram como sequestradores para o cartel de Sinaloa. Em coletiva de imprensa, foi informado que os supostos responsáveis por esses vídeos são membros da Agência Federal de Investigações, a Agência Federal de Investigação. Até o momento, há 8 pessoas detidas. Por sua vez, Genaro Garcia Luna era, naquela época, o chefe desse órgão. E, apesar desse contratempo, 1 ano depois ele se tornou, porque sim, neste México mágico, tudo pode acontecer. Ele se tornou o titular da Secretaria de Segurança Pública, ou seja, o chefe máximo da Polícia do México. Uma investigação posterior revelou de fato que desde esse ano, 2005, as autoridades mexicanas, incluindo os ex-presidentes Vicente Fox e Felipe Calderón, já sabiam que as polícias municipais e federais estavam envolvidas até o pescoço com o crime organizado, em especial com o cartel de Sinaloa. Esses federais corruptos haviam se encarregado de capturar 4 pistoleiros do grupo Los Zetas para entregá-los diretamente ao cartel de Sinaloa. E o escândalo era enorme, você pode imaginar agentes federais a serviço do narcotráfico. No entanto, as autoridades não tornaram o caso público. Até dezembro de 2005, quando os jornais americanos Kitsap Sun e Dallas Morning News revelaram os vídeos dos interrogatórios do sofrimento. E como eles matam esses 4 Zetas? Mais de 7 meses depois do crime, o então subprocurador de investigação especializada em delinquência organizada. Esse personagem que eu te falei, chamado José Luiz Santiago Vasconcelos, saiu para declarar que os afis envolvidos eram traidores. O alcance dos tentáculos do narcotráfico que se infiltra na polícia, no governo, na iniciativa privada e até nos meios de comunicação. O poder de Genaro Garcia Luna era tanto que, apesar de um escândalo dessa magnitude, ele conseguiu manter seu cargo. E para que o nome da Agência Federal de Investigação e o seu próprio não continuassem sob escrutínio, ele ofereceu ao público o mais famoso de todos os seus shows midiáticos: a prisão falsamente em flagrante da francesa Florence Cassés e de seu ex-namorado Israel Vallarta Cisneros, caso que serviu como distração para encobrir o outro escândalo. Outro repórter também teve suas filhas sequestradas. Aqui, repórter. Alchapilhas Palmeros. Ao menos 5 agentes da Agência Federal de Investigações que participaram do sequestro e execução dos Los Zetas foram a julgamento. Nenhum alto escalão da Agência Federal de Investigações foi investigado, como se os agentes agissem sozinhos. México mágico. Mas quem era Genaro Garcia Luna e qual era o seu poder? Ele era conhecido nos círculos de poder do México por sua maneira peculiar de agir e falar. Apelidado de metralhadora ou metralhadora giratória, tanto por seus colegas policiais quanto dentro da folha de pagamento do cartel de Sinaloa, poderia-se pensar que fazia alusão à sua figura de poder como superpolicial. No entanto, esse apelido vem de sua maneira particular de falar, rápida e confusa, que refletia um pensamento acelerado que superava sua capacidade de expressar ideias com clareza. O gago, como também o chamavam, deixava transparecer com esse distúrbio constante na fala, seu nervosismo e seu medo de errar.
Esse medo o levou então a práticas obsessivas, como ler em voz alta, repetir frases várias vezes e frequentar terapias de linguagem para melhorar seu desempenho comunicativo. Ele praticava seus discursos de forma obsessiva porque tinha pavor de travar no meio de uma frase. E apesar dessas dificuldades, Garcia Luna conseguiu se consolidar na esfera de segurança do México, como eu te disse. Particularmente durante seu tempo no Centro de Investigação e Segurança Nacional, onde muitos, na verdade, o descreviam como um homem ambicioso, mas também reservado e calculista. Ele preferia evitar discussões ou confrontos, optando por adular seus superiores e manter silêncio diante de seus subordinados. E quando falava, fazia isso com um círculo íntimo de pessoas, limitando suas palavras diante daqueles em quem não confiava plenamente. Sim, senhor, claro, nós fazemos, e é claro, com certeza. Eram as frases que ele usava tipicamente ou de forma automática ao lidar com superiores, e refletiam seu desejo de agradar e cumprir o que lhe pediam sem gerar confrontos. Durante sua carreira no Centro de Pesquisa e Segurança Nacional, ele se voluntariava para as missões mais arriscadas, buscando reconhecimento dos superiores e promoção. Garcia Luna era um homem tenaz, isso sim, que não fugia dos perigos. Em seus primeiros anos no Centro de Pesquisa e Segurança Nacional, ele ficou encarregado de monitorar as atividades dos grupos guerrilheiros ativos no México, especializado no combate a quadrilhas de sequestradores, e até conseguiu resgatar várias pessoas importantes, principalmente empresários, que anos depois o ajudaram em sua carreira no governo. E é que ele sempre se manteve firme em seu desejo de se destacar, até que finalmente sua carreira decolou. Com sua participação na luta contra o zapatismo em Chiapas durante os anos 90, Garcia Luna teve uma rápida ascensão nos órgãos de segurança pública e inteligência do México. Do Centro de Investigação e Segurança Nacional passou para a Polícia Federal Preventiva e depois para a Agência Federal de Investigação, corporações que desapareceram. Por sinal, quando Garcia Luna assumiu a Secretaria de Segurança Pública a partir do ano de 2006, e como secretário de Segurança Pública durante o governo de Felipe Calderón, foi um dos principais responsáveis pela estratégia contra o narcotráfico. Garcia Luna impulsionou a guerra contra o narcotráfico, que incluía a participação do Exército e que, segundo algumas estimativas, deixou mais de 252 pessoas sem vida no México. Foi durante a década de 2000 também uma peça-chave na estratégia de segurança do México na luta contra a criminalidade. Após o fim do governo de Calderón, em 2012, Garcia Luna mudou-se para a Flórida, Estados Unidos da América. E assim, à medida que foi acumulando poder, também começaram a surgir suspeitas sobre seus vínculos com o crime organizado. Essas acusações não foram levadas a sério. Só anos depois, quando se descobriu que Garcia Luna, que jurava combater o narcotráfico, supostamente havia aceitado milhões de dólares em subornos do cartel de Sinaloa. Depois de mais de 6 anos afastado do serviço público, ele foi preso em 2019, no país norte-americano onde morava, e foi acusado de 5 crimes relacionados ao tráfico de drogas. Mas como foi o seu mandato ao lado de Felipe Calderón? Pois bem, os esforços do governo de Felipe Calderón para enfrentar o narcotráfico se basearam em uma estratégia de militarização no país, que precisou em suas fileiras de 2 homens de confiança do então mandatário mexicano, um deles, o procurador Eduardo Medina, o outro, Genaro Garcia Luna, designado secretário de Segurança Pública. A decisão do então chefe do executivo foi renovar o corpo policial e, para liderar a corporação, encarregou Genaro Garcia Luna, que naquela época ainda não tinha nem 40 anos de idade. No entanto, Felipe não conhecia muito bem Garcia Luna, mas ele soube se vender muito habilmente e se apresentar como especialista em segurança pública. Então, o presidente não hesitou em depositar sua confiança nele, apesar das especulações sobre os vínculos que ele tinha com organizações criminosas dedicadas ao narcotráfico. E foi assim que Garcia Luna avançou em uma estratégia satisfatória, como a transformação da Polícia Federal Preventiva e o aumento do número de efetivos policiais. Só para mencionar algumas. E também se tornou o filho predileto, que aparentemente colaborava na garantia da segurança pública para a nação. Mas essa guerra deixou mais de 200 mil pessoas sem vida e assim começou a se forjar a história, então moderna, do narcotráfico e da violência. Os homicídios aumentaram cerca de 100%, os grupos criminosos se dividiram, surgiram novos cartéis e muito mais violentos, sanguinários, e houve guerras entre ex-aliados.
Tudo isso com a cumplicidade de servidores públicos ligados ao crime organizado, evidentemente. Então, no governo de Felipe Calderón, a violência foi normalizada e cenários apocalípticos foram criados para justificar o uso das Forças Armadas no combate ao crime organizado, custe o que custar. Exemplo disso foram os massacres em Boca del Rio, Veracruz e Guadalajara, Jalisco, que deixaram 35 e 26 vítimas, respectivamente, ocorridos no ano de 2011, e que na época foi dito que fizeram parte da guerra entre Los Zetas e Los Matacetas. Também aconteceu o caso das granadas de Michoacán, apontado como o início do narcoterrorismo durante as comemorações do Dia da Independência em 2008. E não houve presos, como você já deve imaginar. E os discursos oficiais, liderados por Felipe Calderón e Genaro Garcia Luna, tentaram fazer as vítimas passarem por integrantes do narcotráfico. Danos colaterais seria uma das frases célebres do ex-presidente anos depois. No entanto, uma investigação jornalística confirmou que, na verdade, eram entregadores de pizza, um motorista de mudanças, um pintor, um vendedor de hambúrgueres e um mecânico, entre outros sequestrados dias antes dos massacres. Violações sistemáticas dos direitos humanos. Os civis assassinados em bloqueios militares e policiais, as execuções, as detenções sem ordem judicial, as invasões, o clima de terror que vem impondo no país. Então, Genaro Garcia Luna era o encarregado de aplicar a estratégia, que na verdade se concentrou em atacar os inimigos do cartel de Sinaloa em troca de milhões de dólares. Era precisamente a guerra entre os cartéis de drogas, que começou em 2006 entre o cartel de Sinaloa e Los Zetas, depois em 2008 entre o cartel de Sinaloa contra os irmãos Beltrán Leiva e o cartel de Juárez. Em todas, pois já sabemos que quem ganhou foram os de Sinaloa graças a Garcia Luna. Mas não era só a colaboração com os narcotraficantes que colocou essa guerra contra o narcotráfico como uma grande farsa do governo. Os shows televisivos, as múltiplas detenções em que muitos foram soltos depois, e a propaganda midiática dos atentados e ataques supostamente orquestrados por narcotraficantes, quando muitos deles foram organizados pelas próprias forças de segurança, disfarçadas de criminosos. Porque eles vêm impondo isso no país para desviar a atenção dos problemas econômicos, políticos e sociais. A guerra contra o narcotráfico de Felipe Calderón foi isso. A criação de uma estratégia pública que deixou indefesos milhões de mexicanos e mexicanas que ficaram envolvidos em uma onda de violência da qual não podiam se defender. Mas Garcia Luna assegurou que isso não começou com esse governo e que as mortes que lhe foram atribuídas se tratavam de informações erradas e mal intencionadas. Nos últimos dias, um comentário de Felipe Calderón foi classificado como cinismo pela presidenta do México, Claudia Sheinbaum, pois o ex-presidente afirmou que durante seu mandato foi possível combater a delinquência e o crime organizado. Mas o irônico é que esse comentário foi feito poucos dias antes de ser proferida a sentença por vínculos com narcotraficantes para quem, sob sua administração, atuava como secretário de Segurança, Genaro Garcia Luna. Foi assim que, após sua detenção em 2019, ele foi levado a julgamento em 2023. O julgamento de Garcia Luna foi precedido por outro no mesmo tribunal, diante do mesmo juiz Cogar, contra Joaquim El Chapo Guzmán, ex-líder do cartel de Sinaloa, condenado à prisão perpétua em 2019. O senhor é um covarde. Aqui na tribuna eu repito que é um assassino e vou denunciá-lo à Procuradoria-Geral da República. Durante o processo, houve depoimentos que ligaram Garcia Luna às atividades desse cartel, quando ele era secretário de Segurança Pública. De fato, um ex-membro do cartel afirmou que entregava malas para Garcia Luna, com pelo menos 6 milhões, 9 pesos de dólares em dinheiro vivo em 2005, 2006 e 2007. Os promotores alegaram que ele aceitou o dinheiro para facilitar a entrada de toneladas do ouro branco, dessa substância que o cartel de Guzmán introduziu nos Estados Unidos entre 2001 e 2012. Também houve depoimentos de ex-membros de alto escalão do cartel de Sinaloa, que revelaram que, em troca de subornos, a Polícia Federal do acusado atuou como guarda-costas e escolta do cartel, permitindo que os membros usassem uniformes e insígnias policiais, e ajudou a descarregar carregamentos do ouro branco de aviões no aeroporto da Cidade do México, para depois entregar esses carregamentos ao cartel. O acusado recebeu pagamentos, volto a repetir, em dólares americanos guardados de várias formas, malas, maletas e sacolas de lona.
Os valores dos subornos aumentaram com os anos, à medida que o cartel de Sinaloa crescia em tamanho e poder, graças à ajuda do acusado. E os subornos também foram entregues em uma casa de segurança na Cidade do México, onde grandes quantidades de dinheiro em espécie eram escondidas em uma parede falsa. Um lava-rápido em Guadalajara e um restaurante francês na Cidade do México, em frente à Embaixada dos Estados Unidos. Posso subir à tribuna para afirmar que Garcia Luna é um assassino. E estou dizendo isso na cara dele. Então não há nenhum ato de covardia. Eu sustento isso com elementos, com provas e com argumentos. E estou dizendo isso diretamente. Além disso, em troca dos milhões de dólares que o acusado recebia em subornos, a Polícia Federal, sob seu comando, vazou informações confidenciais que permitiram ao cartel evitar a detecção pelas autoridades ou usá-las em ataques contra traficantes rivais. Segundo a promotoria, Garcia Luna concordou em não interferir nos envios de drogas e revelar informações aos traficantes sobre operações de controle, eliminar membros de cartéis rivais e colocar outros funcionários corruptos em posições de poder. Segundo a acusação, Garcia Luna se tornou membro da organização desde janeiro de 2001. Quando assumiu a Agência Federal de Investigação, ela se tornou um braço armado do cartel de Sinaloa. Aparentemente por estar responsável por sua proteção, tanto dos membros quanto das mercadorias que transportavam para os Estados Unidos. E nesse período, Ismael El Mayo Zambada, Joaquim El Chapo Guzmán e Arturo Beltrán Leiva gozavam de total impunidade das autoridades, pois realizavam suas operações no transporte de drogas e ainda eram protegidos pela Agência Federal de Investigação. Além disso, El Mayo Zambada estava interessado que Norberto Vigueras Beltrán fosse o chefe regional da Agência Federal de Investigação em Culiacán. Por isso, ele teria dado a Garcia Luna uma grande quantia de dinheiro para que esse pedido se tornasse realidade. Foi assim que ele recebeu 3 milhões de dólares que entregou pessoalmente. Você imagina quantos milhões esse homem não tem ou não tinha? Até agora, quantos já contamos? Uns 10? Pois é. E foi assim que, por meio de propinas, El Mayo conseguiu o que queria Vigueras Beltrán, que havia trabalhado na Agência Federal de Investigação, antes Polícia Judicial, desde 1986 e se encontrava em Hidalgo. E no período de Garcia Luna, ele foi transferido como chefe regional para Culiacán, onde ficou de 2003 a 2006. O chefe do narcotráfico o queria lá porque o tinha em suas mãos. Depois o enviaram como chefe regional da Agência Federal de Investigação em Durango, outro território de El Mayo e do cartel de Sinaloa, onde serviu de 2006 a 2011. No seu julgamento, Garcia Luna enfrentou 5 acusações, 3 por conspiração de narcotráfico, uma por participação contínua em organização criminosa e outra por fazer declarações falsas às autoridades norte-americanas, quando solicitou a cidadania desse país em 2018. E assim, o secretário de Segurança Pública no governo de Felipe Calderón se tornou o ex-funcionário mexicano de mais alto escalão a enfrentar a justiça norte-americana por acusações de narcotráfico e corrupção. É um assassino. Está ligado ao narcotráfico, ao grupo de El Chapo Guzmán. É um dos piores criminosos que existem no país e um dos mais perigosos. Foram 7 mulheres e 5 homens os responsáveis por decidir sobre a inocência ou culpa do antigo chefe da Polícia do México. E por ordem do juiz, o júri foi anônimo e permaneceu parcialmente isolado. Cada um teve que responder perguntas básicas sobre sua identidade, sua etnia, sua profissão e qualquer informação que pudesse influenciar no veredicto. A proteção se deu porque a violência persistia e o amplo alcance do cartel de Sinaloa fez com que os membros do júri sentissem medo por sua segurança, caso não lhes fosse garantido o anonimato. E assim, durante o julgamento de El Chapo Guzmán, o júri também foi anônimo e ficou parcialmente isolado. Então, enquanto o Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicitou ao juiz Brian Cogan prisão perpétua e uma multa de 5 milhões de dólares para o ex-funcionário, a defesa de Garcia Luna solicitou que seu cliente fosse condenado a 20 anos de prisão. No entanto, seu pedido foi ignorado. O homem, que já foi considerado o mais poderoso na luta contra o crime organizado, passará muito tempo na prisão. Genaro Garcia Luna foi condenado a 38 anos e 8 meses de prisão nos Estados Unidos por sua ligação com o narcotráfico. Além disso, deverá pagar uma multa de 2 milhões de dólares. Depois, ele foi transferido para uma das prisões de segurança máxima do país norte-americano, popularmente conhecida como O Buraco, lugar que tem histórico de negar privilégios aos detentos, violando as normas penitenciárias. De fato, em uma carta escrita após a sentença, Garcia Luna lamentou que a promotoria não tenha apresentado uma única prova ou evidência que comprovasse os crimes pelos quais ele foi condenado.
também defendeu seu legado, afirmando que sua honra está intacta e que não cometeu nenhum crime. Você acredita nele? Deixe sua resposta nos comentários, mas ainda não terminamos. No entanto, a justiça norte-americana não concordou com isso. Genaro Garcia Luna deixará a prisão em 8 de agosto de 2052. Até lá, se ele chegar. O ex-secretário de Segurança Pública terá 94 anos de idade. Já estará com um pé na cova ou os dois? Quem sabe? Mas enfim, Garcia Luna, que uma vez esteve no topo da lei no México, vai passar o resto dos seus dias atrás das grades, depois de ter sido revelado como um traidor ao seu país e a todos esses membros honestos das forças da lei que arriscaram suas vidas para desmantelar os cartéis das substâncias ou das drogas que ele mesmo comandava. Como é possível que as pessoas saibam onde estão os criminosos, saibam onde estão os traficantes de drogas, saibam se há casas de segurança, saibam onde se movimenta El Chapo Guzmán? Genaro Garcia Luna traiu seu dever como secretário de Segurança Pública ao aceitar milhões de dólares em subornos, manchados com o sangue da guerra entre cartéis e os confrontos relacionados ao narcotráfico nas ruas dos Estados Unidos e do México, em troca de proteger esses criminosos e traficantes de drogas que ele jurou capturar. Quando Calderón diz que vai pegar o Chapo, vai pegá-lo pela mão porque é seu cúmplice. A conclusão de tudo isso é que as organizações criminosas não podem operar no nível do cartel de Sinaloa sem o apoio de políticos e funcionários corruptos como Genaro Garcia Luna, um servidor público que usou seu cargo oficial para ajudar esse cartel violento em troca de milhões de dólares em propinas. Não há autoridade, os narcotraficantes governam. Sempre existiram, mas com controles e acordos ocultos que permitiam negociações entre eles sem afetar a cidade. Garcia Luna traiu seu cargo, seu povo e seu país. E o pior de tudo é que lá pelo ano de 2005 houve um momento de esperança quando saiu aquele vídeo perturbador. Que se tivesse caído nas mãos certas de algum político que não fosse corrupto, porque espero que ainda exista, poderia ter evitado anos de morte sob o comando do narcotráfico e seus aliados. Mas o mais triste é que teve que vir outro país fazer justiça, prender esse personagem, porque senão no México nunca teria acontecido nada. E bom, esperamos que assim como esse continuem caindo mais personagens e que algum dia caia algum ex-presidente do México, claro.